Oi gente, tudo bem com vocês? Isso aí? Tudo, né? Antes da gente começar o segundo módulo, eu vou só explicar algumas coisinhas. A primeira é, nesse módulo eu vou estar desenhando junto com você. Você vai poder olhar o que está acontecendo na minha folha. Mas é muito importante que você não sinta a necessidade de fazer o seu ficar igual ou parecido com o meu. E isso vale tanto para esse módulo quanto para os seguintes. Por isso mesmo, a nossa aula aqui vai se dar principalmente a partir da conversa, ou seja, do áudio. O ideal então é que você olhe, obviamente, mais para o seu papel do que para a tela, inclusive porque fica complicado desenhar olhando para outro lugar, né, que não para a sua folha. A segunda coisa é que esses temas desse módulo podem parecer um pouco óbvios para algumas pessoas e um pouco confusos para outras, porque a gente vai dar uma continuidade, uma aprofundada no que nós começamos a conversar no primeiro módulo, sobre narrativa, técnica e inteligibilidade. Só que essas palavras estranhas estão aqui só por falta de outras que sejam mais ou tão precisas para o que a gente quer dizer. E uma vez que a gente começar a falar delas, você vai ver que tudo que a gente está falando, na verdade, é só sobre desenho. Você já fez uma viagem que você chegou no lugar e percebeu que você fez a mala toda errada? Que você está completamente despreparado para o clima? Então, a ideia desse módulo é preparar. E do terceiro, aproveitar a onda e... Resumindo tudo que a gente vai fazer com essa conversa e os exercícios desse módulo, é sair por essa casa da nossa cabeça fora, abrindo tudo que é porta e janela, trazer os problemas para a vista, para daí com mais fôlego e mais visibilidade lidar com os problemas das travinhas e resolver eles. Por quê? Para desenhar muito maravilhosamente, lindamente, com confiança e criatividade. Então, se você acha que tem alguma coisa estranha, meio absurda, meio abstrata demais nesse módulo, dá uma segurada até o terceiro que eu garanto que tudo vai fazer sentido. Pronto, vamos lá então? Bom, nesse exercício a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 2 pontos, um em cada canto, e desenhar linhas que ligam eles, os pontinhos. Vai sair retinho da primeira vez? Não, muito provavelmente não. E é bom que não mesmo, né? Porque significa que você é uma pessoa e não uma impressora. Que é uma ótima notícia, porque ninguém gosta de impressora. Você já precisou de uma, você sabe do que eu tô falando. Aí eles vão indo e voltando. Depois de um tempinho a gente faz mais 2 pontos em qualquer outro lugar. A gente faz a mesma coisa. Várias e várias vezes. Assim. Os exercícios desse módulo aqui vão servir para melhorar o nosso controle sobre a mão e melhorar a relação dela com o olho. E o controle sobre a mão, o que é? O que é isso? Como eu disse, não é domar ela, como eu disse antes, é permitir que ela mesma tenha mais controle sobre o que ela quer fazer. Por exemplo, se você quer desenhar um círculo, melhor que no papel saia um círculo, né? Ou pelo menos, e essa ressalva é importantíssima, aquilo que seja mais próximo de um círculo que seja natural para você, que seja satisfatório, só que a partir da sua própria medida do que é satisfatório. Por quê? Porque entender isso é reconhecer o seu estilo. Exatamente. Isso é mágico, eu acho incrível. Que nosso estilo é diretissimamente relacionado às nossas limitações, na verdade. Mas a gente vai falar mais sobre isso já já. Então, no primeiro módulo, a gente começou a conversar sobre esse triângulo. E agora a gente vai começar a falar dele mais pontualmente. Mas ainda assim, vocês vão perceber que é meio difícil falar de cada ponto separadamente. Cada um funciona de forma integrada com os outros dois
e o que acontece em qualquer um desses pontos afeta o que acontece nos outros. É como se cada um desses 3 pontos fosse uma parte de uma máquina, de um motor. Eles são diferentes, mas fazem parte do mesmo processo e precisam trabalhar juntos para dar tudo certo no final. Por isso a gente vai aprender sobre cada um deles, mas vai entender o que está acontecendo com cada um, vai colocar eles no lugar e botar o motor para funcionar. O que vai sair dessa máquina são os desenhos maravilhosos que vocês vão criar com muita confiança. Vamos dar uma mudadinha no exercício já? Agora, esse é o seguinte. Pega esses vários risquinhos que você fez, escolhe um entre esses pontinhos, né? Escolhe um. Faz um paralelo, uma linha igual, do mesmo tamanho, do lado com uma certa distância. Mais ou menos, né? Não precisa ser muito preciso, não. E vai puxando esses risquinhos, um do lado do outro, como se fosse uma cerquinha, até encher, até o final das linhas. Depois escolhe outro e faz a mesma coisa. Então, continuando, né? Por exemplo, vocês já notaram como na hora de desenhar a gente está habituado a pensar numa árvore como um brócolis, com um tronco marrom e a copa verde? Então, aí começa a coisa toda. Mas todas as árvores são assim? Não, né? A gente sabe que não. Quando você está andando na rua, você não vê um monte de brócolis na calçada, na praça, no mato. E é muito provável que você até saiba reconhecer várias outras árvores que realmente existem pelo formato delas. Essa é uma palmeira, né? Por exemplo, essa é uma araucária, esse é um ipê, esse é um brócolis. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar como o problema não está na sua técnica, na verdade. São as escolhas que a gente faz em relação a ela. Porque assim, eu tenho certeza que o seu brócolis, que é marrom e verde, fica muito bonito, mesmo que ele seja simples, se ele for, né? Eu quero chamar a atenção para como é curioso que na sua cabeça as árvores sejam todas cheias de detalhes que as diferenciam e como isso não chega no papel. Na hora de colocar no papel, a gente acaba escolhendo desenhar uma espécie de símbolo. A gente escolhe simbolizar que ali tem uma árvore. A gente faz uma escolha e privilegia essas duas partes do triângulo aqui. Essas aqui, inteligibilidade e narrativa, né? Inteligibilidade, porque esse é o mínimo possível para que a outra pessoa saiba reconhecer aqui uma árvore. E narrativa, porque através dessa inteligibilidade, seria maravilhoso se tivesse uma palavra mais curta, né? Você está contando que aqui, nessa região do desenho, que não é só um desenho nessa hora, né? É um lugar com montes, sol, perto dessas pessoas aqui, e dessa nuvem de algodão tem uma árvore. Vamos mudar de exercício agora. Vamos fazer uns risquinhos a partir de um ponto. Você faz um pontinho em algum lugar e começa a puxar risquinhos dele, sempre de dentro para fora e em várias direções, até se formar, né, essa espécie de solzinho, de estrela, e tentando manter em cada um assim, mais ou menos um tamanho similar, né, entre eles. Aí depois faz outro pontinho e pode tentar risquinhos de outro tamanho e mantendo o tamanho entre eles. Ok?
E aí, já que a gente está nesse assunto, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa coisa narrativa? Bom, como eu disse também no primeiro módulo, desenhar é contar a história. Por quê? Simplesmente porque é impossível não contar a história desenhando. Só por isso. Ou seja, essa é a parte mais elementar e fundamental do desenho. Você pode tirar tudo dele. Pode sobrar a coisa mais básica, ainda assim tem uma história sendo contada. Mas aí, o que eu quero dizer com história? Por exemplo, você pode fazer um X, duas linhas só, duas linhas cruzadas, riscando o carro do seu ex com o LP do Soweto, por exemplo. Se você não sabe que é LP, dá um Google, que eu não tenho obrigação. Você pode fazer um desenho de um coração na areia da praia. E mesmo sendo esses dois desenhos muito simples, só por esses outros elementos da composição, como a escolha dos materiais e das superfícies, eles já estão contando uma história. Quer dizer, só de ver o coração na areia, você já consegue ter alguma ideia do contexto que aquele desenho ilustra, né? E o mesmo para o X no carro, né? Ou até mesmo usando os materiais mais tradicionais. Você pode fazer só um risquinho de lápis numa folha de papel, por exemplo. Olhando assim para esse risquinho, sozinho no meio da folha, a gente já começa a ler ele, ler significado, ler história, mesmo sem pensar nisso. Ele pode representar uma interrupção, uma coisa só começada, ou um acidente. Tipo, alguém passou o lápis nessa folha sem querer. Esse risquinho pode representar solidão, tipo uma coisinha perdida, sozinha no meio do nada. Pode estar cercado, preso no meio de todo esse espaço vazio, ou pode ser alguém tentando demonstrar o argumento de que até o desenho mais elementar, mais simples, um risquinho numa folha branca, é carregadíssimo de história e de narrativa e de coisa para contar. Opa! Outra pausa para exercício. Se não deu tempo de curtir esses exercícios anteriores direito, pelo menos você já está conhecendo eles, né? E pode fazer depois. O mais importante agora é entender como eles funcionam e o que eles fazem. Porque depois, quando você for fazer eles sem mim, você já sabe direitinho como. Esses são, inclusive, os que eu faço todo dia. E nos dias em que nem dá para passar muito tempo desenhando, né? Assim, eu tento pelo menos pegar uma folha e encher ela disso tudo. Desse e dos próximos que eu vou mostrando. O próximo é assim. Vamos fazendo bolinhas. E passando o lápis assim, várias vezes, mesmo trajeto, sem tirar o lápis do papel. Aí depois, e vai fazendo isso em vários tamanhos, nos dois sentidos, né? Para lá, para cá. Quando tiver um monte de O, aí você pode começar a fazer S's e um C's também. E a mesma coisa, em vários tamanhos e em várias direções, em vários sentidos. E aí, aproveitando esse gancho, a gente já pode puxar para essa outra questão, muitíssimo interessante, que é o que a gente chama, ou pelo menos vai chamar aqui, de composição. Como você já deve ter imaginado pelas vezes em que essa palavra apareceu aqui, caso você até já não conhecesse ela antes, composição é a organização e a manipulação no sentido de que é você que coloca do jeito que você quiser os elementos do desenho, né? Como espaço, cor, material, textura, cenário, ação, movimento, coisas que muito provavelmente a gente vai falar já já também. Tudo isso ajuda a contar a história e tudo isso está em qualquer desenho que a gente faça, mesmo que a gente tenha escolhido eles ou não.
No caso do risquinho solitário, por exemplo, o fato dele ter sido feito em uma folha branca de papel evoca provavelmente alguma coisa tipo uma familiaridade, uma coisa que a pessoa que está vendo vai entender, vai reconhecer, sem precisar de maiores explicações. Ou eu posso até ajudar a pessoa por exemplo, dar alguma explicação, sem enquadrar esse risquinho que está lá no meio do papel branco, e der um nome para o quadro de primeiro passo, por exemplo, né? A obra já ganha ainda mais história, e uma história que eu estou direcionando mais. E eu estou contando essa história sem descrever necessariamente a história, que é muito interessante também. E aí, para que cada elemento desses do desenho faça sentido, é necessário que haja inteligibilidade. Pois é, a gente chegou então na parte em que a palavra vai começar a aparecer um pouco mais e a gente vai trabalhar mais o sentido dela. Mas calma que ela é grande, mas o significado muito simples. Como eu comentei no módulo anterior, inteligibilidade é a capacidade que alguma coisa tem de ser entendida. Por exemplo, se a mensagem a ser passada for, sei lá, por favor, me dá o lápis, se você fizer isso em dinamarquês, eu não vou te entender, né? Porque eu não sei dinamarquês. Se você não vai estar gerando inteligibilidade e vai ficar sem o lápis, né? Porque outro exemplo, se você for pedir um sorvete de pistache na sorveteria e falar para a pessoa, ô tigre, veja por favor uma torta de limão. Nesse caso você está falando a mesma língua da pessoa até, mas ela não está tendo como entender o que você quer, né? Ela provavelmente vai te trazer uma torta de limão enquanto você queria, na verdade, um sorvete de pistache. Parece, né, é esquisito isso. Mas a questão é assim, a questão é que os objetos que aparecem na cabeça da pessoa, eles não são correspondentes aos que você tinha a intenção que aparecesse lá na cabeça dela, para gerar esse elo de comunicação. Se você quer desenhar um tucano, por exemplo, e esquece do bico de banana, fica difícil para a pessoa que vai ver seu desenho reconhecer ali um tucano. Entendeu? É só isso. Vou aproveitar então para mudar de exercício. Agora, esse aqui eu gosto muito. Eu chamo ele de samambaia ou salamandra, mas você pode chamar do que você quiser. Eu provavelmente nem vou ficar sabendo. Mas se você quiser me contar também do que você está chamando esses exercícios, fique à vontade, eu adoraria saber. Enfim, você faz uma linha longa e curva e vai puxando a partir dessa linha uns risquinhos, como se fossem folhinhas na samambaia ou perninhas da salamandra. Sempre assim, mais ou menos na mesma altura da linha, sabe? Progressivamente, assim. E mais ou menos do mesmo tamanho também dos dois lados. E o que é muito importante, vai seguindo a curvatura da linha principal, dessa linha do meio que você fez primeiro. Até, ó, tá vendo? E virando um galho de samambaia. Ou, né, o que quer que seja que você está vendo aí. Mas voltando. A questão é, a mensagem, né? Para que uma mensagem chegue da forma como você espera, alguns sinais precisam ser compartilhados dos dois lados da conversa. Em desenhos de criança, por exemplo, a criança faz um desenho no qual o tema é as pessoas que ela gosta. E vai mostrar depois e você... que bonita essa samambaia. E a criança ri, né? Tipo, não é uma samambaia, tio, esse aqui é você. E você, né? Lógico. Lógico que é, claro. Super eu aqui é igualzinho. Tem até, né, ó, nariz. Né? Talvez isso seja aqui o nariz. É igualzinho eu. Enfim. Ou seja, os símbolos que a criança usa para me representar não são familiares para mim. Na minha cabeça, eu não pareço uma samambaia, infelizmente. Apesar de achar muito lindo que ela me veja assim. Tá me entendendo? Não? Então, ó,
A criança faz outro desenho agora, mesmo tema, pessoas queridas. Mas, dessa vez, ela tem o cuidado de fazer umas cabeças, assim, minimamente redondas, com uns risquinhos nelas, embaixo, assim, corpinho, perninha. Então você já tem como supor, pelo menos, que são pessoas. As pessoas são maiores que a casa, mas não importa, né? Você nota que ela escolheu representar a mãe, por exemplo, maior do que ela. Então você já sabe quem, né, quem é ela, quem é a mãe. Ela escolhe usar uma cor específica em cada cabelo, aproximadamente correspondentes às cores dos cabelos das pessoas que ela está desenhando. A irmã mais velha no desenho usa boné, igual a irmã dela de verdade. Ela faz uma taturana na cara de uma pessoa. Taturana é um tipo de lagarta, né? E você já sabe que aquele é o tio Tarcísio. E a taturana é o bigode dele. Todos esses elementos são dicas, são pistas que ajudam a dar sentido no desenho e a contar a história que você quer contar. E aí tudo isso são escolhas, né? No caso do risquinho, no caso da criança, ambos estão fazendo a escolha de priorizar ou privilegiar essas duas partes aqui. Mas, e essa coleguinha aqui? Por que a gente deixa ela só? A técnica. Eu diria que é porque ela é que deixa a gente mais inseguro, né, em relação ao desenho. Ela é a mais amedrontadora, né? Como a gente estava conversando antes. Só que se uma parte do motor para, a máquina de lavar não lava, trava, pega fogo, gente sai ferida, é um horror, é horrível. E como que a gente pode lidar com essa questão chata da técnica para conseguir fechar esse triângulo e ser feliz? Bom, como eu venho dizendo, existem algumas travas, umas cercas que são colocadas na gente, né, principalmente pela forma como a gente entende, como nos é ensinado a perceber e fazer arte. 3 dessas questões que eu vejo como sintomas dessas travas, que eu penso que são algumas das primeiras que a gente tem que resolver, são a questão do erro, a questão do realismo e a questão do dom, do talento. E eu acho que é super legal se a gente deixar elas para o próximo módulo e dar um tempinho para a gente dar uma respirada, né, uma pensada sobre isso. Às vezes você precisa voltar para reouvir alguma parte, porque essa é uma parte um pouquinho mais cabeludinha, né, um pouco mais conceitual, teórica e tal. E aí guarda esses temas que no próximo módulo a gente vai focar na técnica e por que ela acaba sendo uma parte tão complicada de lidar e por que ela é tão amedrontadora e por que ela acaba sendo uma geradora de tantos obstáculos no nosso progresso como artistas e criadores e criadoras, tá bom?